Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 3, que diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Bom, meus amados, estamos vendo a continuidade do que ocorreu no final de Atos 7, com a morte de Estevão. E os judeus, não saciados com a morte de Estevão, queriam capturar e prender o máximo de discípulos de Jesus possível. E Saulo foi um dos grandes a fazer isso. Saulo, que posteriormente viria a se tornar o grande apóstolo Paulo. E olha a expressão aqui usada. Saulo devastava a igreja. No grego original, aqui a palavra usada é quando uma fera, um leão, um animal selvagem ataca uma presa. Vem para massacrar, para destruir, para triturar, para devorar aquela presa. No caso aqui, Saulo queria devorar, destruir a igreja completamente. Então veja a fúria que isso aqui estava no coração de Saulo e dos judeus. Então, queridos, como eu já comentei e eu reforço, nós temos que ter muito cuidado no nosso zelo por Deus, de esse zelo não acabar sendo utilizado pelo diabo para, em vez de gerar o bem, gerar o mal. Em Atos 9:1, por exemplo, diz que Saulo respirava ameaças e mortes. Imagine isso, uma pessoa que se diz religiosa, que se diz serva de Deus, respirando ameaças e mortes. Em Atos 22, o apóstolo Paulo diz que ele algemava e metia nas prisões homens e mulheres. Então, nem o sexo, nem as pessoas mais frágeis, como muitas mulheres, ele não respeitava. Então, olha o horror que estava ocorrendo aqui na vida de Saulo e de muitas igrejas. O apóstolo Paulo ele vai confessar esses erros dele em diversas passagens da Escritura. Em Atos 26, por exemplo, ele diz que ele encerrou muitos dos santos nas prisões, como também deu o seu voto contra eles quando os matavam. Então, numa assembleia, numa votação para ver se deveriam ser castigados e mortos, o apóstolo Paulo votava sim. Batam, torturem e matem essas pessoas. E ele continua dizendo, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu os obrigava a blasfemar, enfurecido contra eles cada vez mais. Então, olha que horror. Matava, obrigava a blasfemar, e por isso que ele dizia, olha, eu sou o menor dos apóstolos, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Agora, isso, de novo, repito, é para mostrar que nós jamais podemos deixar de acreditar na conversão, na transformação de um ser humano. Deus pode transformar água em vinho. Deus pode transformar o pior no melhor. Deus pode. Até porque esse pior, muitas vezes motivado pelo que havia feito, ele faz uma mudança tão radical e se transforma e procura compensar o estrago que havia feito. E Saulo foi movido muitas vezes por isso, de querer recuperar o mal que ele havia feito. Então, queridos, jamais desistam. Como eu comentei em áudio anterior, muitas vezes as igrejas estão admitindo histórias como bandido bom é bandido morto. Jamais, queridos, podem pensar assim. Um cristão jamais. Um cristão jamais. Bandido bom é bandido convertido. E assim sempre devemos pensar. Deus tem o poder e nós temos a missão de proclamar o Evangelho para que mais pessoas sejam salvas. Isso, inclusive, aqueles que nos perseguem. Então, a igreja cristã, ela ao longo da história costuma ser perseguida. Perseguida, isso pode ocorrer. Perseguir, jamais.
A igreja cristã, até em nome dos milhares de mártires que a igreja teve, ela não tem o direito de sequer cogitar perseguir ninguém. Jamais. Nós somos uma igreja de perseguidos, que nasceu e frutificou sobre o sangue dos mártires, como está escrito lá na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Diz que a igreja, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Então não podemos jamais ter qualquer espécie de perseguição, seja nas nossas atitudes, seja nos nossos lábios. Eu falo isso porque há episódios recorrentes de cristãos ou ditos cristãos perseguindo homossexuais ou pessoas do candomblé ou de outras matizes religiosas, ou perseguindo comediantes, mesmo que comediantes estejam fazendo alguma espécie de brincadeira ou afronta contra o evangelho. A gente não persegue, queridos. Eles podem nos acusar, nos perseguir, podem falar mal de nós. Nosso papel é orar por eles. Esse é o nosso papel. Nós temos que seguir o nosso mestre, porque Jesus ele foi um cordeiro, uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. Esse é o nosso papel, é assim que devemos ser. Se eles nos criticarem ou anunciarem uma forma promíscua ou errada de vida, a gente não os ataca. A gente só fala o caminho do evangelho, sem atacar ninguém, queridos. Ou a gente não acredita, mas está escarnecendo do evangelho ou fez uma piada grotesca com a pessoa de Jesus. Bom, a pessoa fez isso, ore por ela. Ore por ela. Que a graça de Deus alcance essa pessoa. Por que você vai se afligir? Por que você vai querer responder o mal com o mal? Ou a gente crê no evangelho, queridos, ou nós não cremos. Se nós cremos no evangelho, está escrito em Romanos 12. Amados, nunca, do grego, nunca significa nunca, nunca, jamais, em hipótese nenhuma única vez. O quê? Amados, nunca procurem vingar-se, nunca. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então deixa com Deus, meu irmão. Se aquilo lá tem algo realmente grave, algo problemático, deixe a pessoa com Deus. Deus sabe lidar com o ser humano, querido. Seja convertendo, seja usando aquilo para algum outro bem maior, enfim. Deus sabe lidar com aquela pessoa. A gente não pode, e não é para desejar, então Deus vai se vingar, Deus vai matar aquela pessoa. Irmãos, eu espero que mate como matou Saulo, mate a maldade de Saulo. Deus matou Saulo, a gente tem que parar com esse negócio de desejar o mal para as pessoas em nome de Deus. Fica uma maldade piedosa, uma maldade santa. Isso é vergonhoso, isso é demoníaco. Nós temos que orar para que Deus realize a sua justiça, seja salvando, seja usando aquela experiência para quebrantar a pessoa. E o que for maior que isso é com Deus. O que não pode é deixar o seu coração desejar mal para ninguém. Por quê? Porque o verso lá de Romanos 12 continua. Pelo contrário, se o seu inimigo, vamos trocar aqui a palavra inimigo, vamos lá. Se o homossexual, ou se a pessoa da macumba, ou se o comediante lá, escarnecedor, tiver fome, dele de comer, imediatamente. Você seja o primeiro a ir lá acudir. O primeiro. Se ele tiver sede, vá lá e dê-lhe de beber. Se ele precisar de uma ajuda, se ele precisar do que for, seja você o primeiro, o cristão, em nome de Jesus, lá ajudá-lo. Por quê? Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que quer dizer brasas vivas? A brasa, ela derrete a cera, né? A cera da vela. A chama derrete a cera da vela. Então, se o coração daquela pessoa for um coração quebrantável, essa sua atitude vai impactá-lo de uma forma que nenhuma pregação talvez faria. Como o que Estevão fez
fez no coração do apóstolo Paulo. Quando Estevão diz, Deus, não lhes imputes esse pecado. Isso colocou uma semente em Saulo. Isso com certeza deve ter mexido com ele. Então, amontoa brasas vivas. Agora, se a pessoa realmente tiver um coração duro como a rocha, aí, meu irmão, isso a pessoa com Deus, Deus sabe lidar com ela. Agora, o importante é, e o verso continua, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O que é não se deixar vencer pelo mal? É que se você cair na pilha, na ira, na provocação daquele mal, você foi vencido. Então, se uma pessoa de qualquer matiz religiosa, um comediante, ou uma pessoa com uma sexualidade ou outra, vem te atacar e você ataca de volta, bom, você foi vencido. Já foi derrotado pelo diabo. Ah, olha só, aquele pastor está nos defendendo. Não, meu irmão, ele é um vencido, ele foi derrotado. E você está aplaudindo o derrotado, está sendo derrotado também. Porque está escrito, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o quê? O mal com o bem. Qual bem? Amar aquela pessoa, orar, como Jesus diz, ame os seus inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. E assim sereis como vosso Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso é o Evangelho, queridos. É isso que constrange as pessoas. É o amor de Cristo que constrange as pessoas. Não é ofensa, não é ataque. Ofensa e ataque não quebranta as pessoas. Pelo contrário, as pessoas se fortalecem, se unem ainda mais e se defendem e ficam ainda mais tristes com o cristianismo. Então, havendo ataque, você acabou de fortalecer a posição do outro lado. Porque eles vão se sentir, tá vendo? Olha como eles são arrogantes, olha como eles são violentos, olha como eles são agressivos. Tá vendo? Falei que a gente estava certo e eles errados. Você ajudou a causa errada do outro lado. Então, meus irmãos, vivam o Evangelho. Se vocês querem defender o Evangelho, vivam o Evangelho. Porque se vocês quiserem ir contra o Evangelho, é só não viver o Evangelho. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.